Olá, amigos e amigos, mais uma Hora do Café, um papo informal sobre temas do momento. Hora do Café, um tempo para refletir e conhecer. Sabe aquelas papos polêmicos? Ou não? É aqui. Vamos tomar um café especial. E hoje, com dois convidados mais do que especiais, duas pessoas que eu adoro, que são pessoas que vão enriquecer o nosso conteúdo de programação da linguística. Enio Carvalho e Leonardo Botelho Estrela, que eu gosto de chamar ele de Léo Star, né? Fica mais bonitinho, né? E o famoso Enio, né? Ambos lá. A gente vai conversar sobre a PNL no dia a dia. Por quê? Porque tem muita gente ainda, Enio e Léo, que ainda fazem menção de que a PNL é alguma coisa que só para algumas pessoas, só alguns iluminados podem fazer. Você tem que fazer um curso de 300 horas para poder... E a gente sabe, nós sabemos que não precisa disso. Mas antes, tá? Eu só disse o nome de vocês. Vou passar a bola a vocês puderem. De onde vocês são? Já entregou. Vocês se apresentarem, tá? Vamos por ordem de idade. De idade. Primeiro mais novo, Enio Carvalho. Vamos lá, Enio. Eu sou um paulistano, morando em Belo Horizonte desde 98 e com muita satisfação de poder ter encontrado o Armando como uma referência de alguém que tem uma vitalidade muito grande e que sabe organizar as pessoas ao seu lado. Muito obrigado pelo convite, Armando. Vamos lá, obrigado você. A gente pode hoje falar que o café está completo, porque nada como a hora do café com pão de queijo. Então, nós temos aqui um mineiro verdadeiro, um erradicado, né, que nós conseguimos transformá-lo, né? Eu sou Leonardo Estrela, como o Léo Star, como o Armando fala. Bem-vindo a todos a essa Hora do Café. Esperamos enriquecer aí. Nós conhecemos o Armando já de um bom tempo, é sempre um papo agradável, e essa Hora do Café não vai ser diferente, não, né? Vai ser um café com prosa, senhor Armando. Vamos, exatamente. Muito bom. Bom, gente, o que eu estava pensando quando eu convidei vocês para bater um papo? Eu pensei na seguinte situação. Espera aí. Enio e Leonardo, nós temos algumas coisas no nosso dia a dia que a gente sabe que tem uma aplicação de PNL, mas que a gente não presta atenção, a gente passa batido. E, às vezes, se eu conseguir repetir aquele processo, vai melhorar a minha condição, o meu trabalho, o meu relacionamento, ou seja... Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que dicas vocês dariam para as pessoas? Quais são essas coisas do nosso dia a dia que são da PNL e as pessoas nem sabem? Já que o Enio começou, eu começo. Vamos lá. Grande parte da nossa comunicação, né, ela é feita usando os recursos da programação linguística, as ferramentas, e não sabemos, né? Essas ferramentas, eu diria que é o nosso sistema de representação, né? Como é que é isso? Então, eu, você e quem estiver nos assistindo, o Enio Carvalho, estamos agora olhando a esse café, né, esse papo com café aqui bem gostoso, e cada um está tendo uma interpretação do que está assistindo. Ou seja, você vê a mesma coisa que todos estão vendo, porém passa em nossos filtros, aqueles nossos preferenciais, que são filtros visuais, auditivos, sinestésicos, gustativos, olfativos, né? Isso é, vamos dizer assim, codificado com a nossa experiência de vida, e nisso tudo cria-se uma representação, ou seja, uma realidade sua daquilo que você está vendo e interpretando segundo você. Não quer dizer que ela é verdadeira e não quer dizer que é falsa. Não é falsa porque é a parte de uma realidade que você está vendo.
e verdadeira, porque ela é verdadeira para você. Quando é verdade para você, fica sendo verdade para o mundo. Então, isso nós fazemos todos os dias. Você acredita nisso, Armando? Agora, nós estamos todo dia fazendo isso e não percebemos. A neurolinguística chegou com ferramentas para codificar isso. E aí eu passo a bola para o Enio Carvalho e ele vai falar, dar umas dicas, quem sabe, né, para como é que a gente pode usar isso a nosso favor. Aí, ó, sacanagem, viu? Entendeu? Bom, quando a gente fala de PNL, de programação neurolinguística, o enfoque é no processo, como é que as coisas estão funcionando. Ontem teve o último debate aos candidatos à presidência da República. Alguns olhares estavam voltados para o conteúdo das perguntas. Mas se você prestar atenção ao processo que os participantes utilizavam através da linguagem não verbal, você começa a deixar aquele programa que é como disse o Léo, é um stand-up, você começa a deixar mais rico, porque você começa a prestar atenção na comunicação que não faz parte do conteúdo. É a comunicação que faz parte do processo. E esse processo se junta ao que é falado com o tom de voz e com o gestual através da face. Então, você deixa mais rica a comunicação. O que a PNL proporciona para a gente é a capacidade de você poder entender além daquilo que as palavras fornecem como comunicação. E o que é interessante nessa história toda que você está contando, eu assisti ontem, eu acho que quem trabalha com comunicação, trabalha com PNL, não pode perder a oportunidade de ver essas coisas acontecerem. Então, por mais que, às vezes, você pode não gostar de política ou não gostar de determinados profissionais, né? Você tem que assistir, você tem que ver, tem que entender como a comunicação dessas pessoas flui. Não só pela palavra, né, pela voz, como você disse, mas também com a postura corporal. Eu notei em algumas situações, eu não vou aqui comentar, mas eu notei que em algumas situações, alguns dos debatedores se colocavam numa posição que parecia que eles estavam intimidando, ou procurando intimidar o outro, né? Como se eu estivesse olhando e procurando intimidar enquanto a outra pessoa estava falando, ou estava fazendo uma pergunta, ou estava fazendo uma consideração. E aí fica muito claro para a gente que, provavelmente, um ou outro desses que estavam ali foram preparados por um comunicador, pelo sujeito lá, o marqueteiro, né, como eles chamam, para, olha, quando a pessoa vier falar, se você sentir, você pega, se aproxima, você olha. Isso está à nossa disposição também como um processo, né? A gente começa a entender as partes de um processo. Não é isso mesmo, Enio? Conhecer cada etapa desse processo que muitas vezes a gente não presta atenção no que estamos comunicando, porque comunicar é muito mais do que apenas falar. É isso mesmo? Porque essas mensagens, elas são percebidas independente de você ter consciência ou não. É por isso que, muitas vezes, a gente, num diálogo com outras pessoas, nós catalogamos pessoas que são sinceras e agradáveis e outras que são mais sinceras e mais agradáveis comparadas com as primeiras. Por que acontece isso? Porque a nossa percepção vai de encontro à interação da mensagem que ela é passada através do conteúdo, através do tom de voz e através da modulação do gestual facial. Então,
quando essas três mensagens elas são iguais, elas são semelhantes, essa mensagem ela dá um crédito maior ao quem está escutando. Então, mesmo que você treine muito, mas você não consegue passar a mensagem integralmente. Por quê? Porque os movimentos, eles são espontâneos. Então, é por isso que você coloca em crédito ou descrédito, mesmo que você não tenha consciência disso, mas vem algo que você percebe que alguma coisa não está sendo muito criteriosa ao seu olhar. Então, quando você presta atenção, por exemplo, ontem foi bastante rica essa conversa, no último debate antes das eleições, porque você olhava a caracterização de candidatos e você via aquele candidato que falava com a mensagem integral das três formas e alguns que não falavam, que não batiam a conversa. Então, passa uma sensação de, numa escala de confiabilidade, ela não alcança o ápice da confiabilidade na mensagem que ela está passando, exatamente por causa disso. E aí, como você bem disse, a PNL oferece recursos para você identificar o que está acontecendo de uma forma natural, para você, então, conseguir identificar e qualificar e melhorar a comunicação para que você se faça entendido pelo seu interlocutor.